Vamos lá, a Ucrânia, assim como a Rússia, ela surgiu em 1991, com a diferença que ela não é tão herdeira da União Soviética como é a Rússia, né? Quando a gente fala da Rússia, tem que sempre falar da União Soviética, da Ucrânia também, mas não era, por exemplo, teve uma hora que você até falou, mudou lá e cá, tipo, presidente da Rússia, presidente da União Soviética, Sim. porque meio que na época, quando a gente via aqueles filmes da época da Guerra Fria, a galera às vezes falava os soviéticos, mas falava muito mais os russos do que os soviéticos. Então é uma parada que se confunde mais. Então a Ucrânia, mais ainda do que a Rússia, é uma parada que surgiu em 1991. A Ucrânia é um país que tem 22 aninhos de idade aí, né? A gente tem então uma república muito jovem, né? Principalmente uma democracia muito jovem. O Zelensky, o Volodymyr Zelensky, que hoje é o Presidente. presidente da Ucrânia, ele é o sexto presidente da Ucrânia só, né? A Ucrânia é mais jovem enquanto democracia do que a nossa nova república, do que desde que acabou a ditadura militar. Então é um período muito curto ainda, né? Mas com a marca importante desse período é o quê? Uma bipolarização muito grande, mas que não é esquerda e direita, intervenção do Estado ou liberalismo, né? Não é muito isso. Tem esses vieses, mas não é muito isso. É pró-Ocidente ou pró-Rússia. O Luiz falou que a Ucrânia tem muitos russos dentro do território. Tendo muitos russos dentro do território, tem gente que se identifica mais como russo do que como ucraniano, ou que, no mínimo, né, por ser russo, por falar russo, mesmo tendo nascido dentro da Ucrânia, tendo um passaporte ucraniano, defende que a Ucrânia ela está melhor posicionada, estando ali como aliada da Rússia e não do Ocidente. E aí, essa coisa do Ocidente, né? Sempre tem o cara que é ucraniano e que é tipo assim, ó, acabou essa parte aí de União Soviética, a gente não tá mais nem aí para isso. Está vendo aqui os nossos companheiros aqui do leste europeu todos entrando na União Europeia, entrando na OTAN, tem que explicar a OTAN ainda antes de falar dela. E a gente está aqui meio que ainda como um apêndice da Rússia e tal. Então, cara, eu não quero mais isso. Então, a grande polarização é essa. A galera que prega que a União Europeia, a Ucrânia devia estar, tipo, na União Europeia, e a outra galera que prega que a Ucrânia devia não necessariamente voltar a ser parte integrante numa nova União Soviética, mas pelo menos ser uma grande aliada russa. A polarização é essa. Cabo de guerra para lá e para cá, dependendo do mood da galera, assim, do humor político, do pensamento das pessoas, quase que um revezamento, né? Às vezes um se reelegia, dois mandatinhos, um mandatinho e tal, até a história recente, que é o período aí que pega esses 2014 da Crimeia, Sim, né? sim. A Crimeia, no mesmo ano em que teve o primeiro referendo dela, né? 2014 foi quando ela foi anexada pela Rússia, mas o referendo já começou ali a ser discutido em 2013. Aquele mesmo ano de 2013, o presidente da Ucrânia ainda era um cara chamado Viktor Yanukovych, e o Yanukovych era um cara pró-Putin, era um cara aliado ao Vladimir Putin. E esse cara, ele estava começando a afastar demais a Ucrânia da União Europeia, do Ocidente e tal. E isso começou a desagradar a grande parte da população, principalmente a galera mais jovem, né? É muito aquilo daquele tiozão que, porra, antigamente era melhor, naquele tempo que era bom e tal, não sei o quê. Tem essa galera mais velha e principalmente mais do interior da Ucrânia, que é mais pró-Rússia, mais do leste da Ucrânia. E a galera mais da capital costuma ter essa visão mais renovada de uma Ucrânia mais aberta para o mundo e tudo mais. É um pouco parecido com o Brexit, né? Tipo, É, aqueles que queriam que o Reino Unido saísse da União Europeia, porque nós queremos o período. Não queremos estar dentro dessa soberania compartilhada, somos os ingleses, somos superiores, e era a galera mais velha, mais conservadora, né? E os jovens queriam, não, a gente quer participar da União Europeia, nós queremos o fluxo de todo mundo junto e tal, pra lá e pra cá. Um pouco parecido com isso que você falou aí dos cremeios, né? né, Bem é bem por semelhante. aí. E aí essa polarização, resumindo, ela virou esse cabo de guerra. Voltando ali para 2013, o Yanukovych estava no poder, começou a fazer um monte de coisas a mando do Putin, né, para meio que afastar a Ucrânia do Ocidente. Isso foi desagradando um monte de gente, isso culminou uma grande manifestação popular que ele chama até de Primavera de Praga, de Praga é da República Tcheca, Primavera Ucraniana, da Ucrânia, né? Tem até um nome diferente, que é o nome de uma praça lá, Euromaidan. Eles chamam de Euromaidan, que foram aquelas manifestações que tiveram ali e que fizeram com que o cara fugisse da Ucrânia, né? O Yanukovych fugiu da Ucrânia, conseguiu asilo na Rússia
E a galera, consequentemente, o cara fugiu do país, depuseram ele. A diferença é que lá era verdade, não era que nem o Jango aqui em 64, né? O cara tava lá no Rio Grande do Sul e não meteu essa. Achei um pouco Mas ácido. pois é, eu sou assim. Enfim. Então o cara fugiu pra Rússia e, cara, depuseram ele do poder, convocaram novas eleições e veio um outro cara, que é um personagem que tá vivo muito. De repente, nas próximas eleições, a gente tem que ver como é que vai ser aí dentro da Ucrânia. Vão ter eleições, né? Se vai ter eleição, tem isso. Que é o Poroshenko, Petro Poroshenko, que é um cara pró-União Europeia. É muito assim, tipo, era um período em que o cara tava no poder, ele era pró-Rússia, tava fazendo um bando de merda, a galera pensa na oposição. Aí se vê um cara da oposição tá fazendo um bando de merda, a galera pensa do outro lado. É muito, muito parecido, inclusive, com qualquer canto do mundo, com qualquer polarização que muda o tema, o contexto, o assunto, mas é mais ou menos por aí. E aí o Poroshenko ficou até 2018, e aí um fenômeno das redes sociais aconteceu dentro, o cara já tá rindo, dentro da Ucrânia, que eu divido muito a minha opinião em 2 momentos sobre ele, tá? Mas deixa eu explicar. Que foi um programa de TV que se popularizou numa grande rede de TV lá, mas que se popularizou também muito pela internet, em que um ator, um comediante, interpretava um presidente fictício da Ucrânia num quadro meio Zorra Total, assim, meio tipo sábado de noite, humor popular, né? E a parada ficou de 2015 a 2018 no ar, e o cara, porra, foi ganhando notoriedade, e aí, pô, chamavam no jornal, ao invés de chamar o presidente, chamavam o ator. Tipo, a Adnei imitando o presidente, né? Mais ou menos um negócio assim. E o nome desse sujeito, desse ator, desse comediante, é Volodymyr Zelensky. E não é um homônimo numa coincidência enorme, não. É o atual presidente da Ucrânia, porque todo esse hype que foi criado a respeito dele rendeu o interesse dele entrar para a política. Ele se candidatou ali no final de 2018, criou inclusive um partido político que tem o mesmo nome do programa, imagina, Partido Zorra Total, vai ser legal, né? Acho que era Servos da Pátria. Servos da Pátria. Servos da Pátria. E aí o cara simplesmente foi eleito presidente.